Olá, gente! Dando continuidade aos nossos últimos tópicos de angiospermas, hoje a gente vai entender o que é um fruto, as partes que o compõem, como ele é dispersado e, consequentemente, a semente também, e outras curiosidades. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o fruto é um ovário desenvolvido que contém a semente lá dentro. A semente, por sua vez, é um óvulo desenvolvido. Eu defini de uma maneira didática na última aula o fruto como sendo o suborno que a planta paga a um animal para que o animal disperse a semente dessa planta. E normalmente é isso que acontece mesmo. Então, em geral, o fruto ele vai funcionar protegendo a semente e ajudando na dispersão dela. Lembra que a gente visualizou todas as estruturas que compõem uma semente? Pois é, chegou a hora de fazer isso com o fruto. Tudo que forma o fruto, então tudo que envolve a semente, eu posso chamar de pericarpo. E esse pericarpo, ele é formado por 3 camadas. De fora para dentro, a gente tem o exocarpo, que é o revestimento do fruto. Normalmente ele é brilhoso. Então é só pensar num pêssego. A casca do pêssego é o exocarpo. Mas internamente, a gente tem o que nos interessa como humanos, a coisa gostosa da fruta, que é o mesocarpo, no meio, que é a camada intermediária, normalmente doce, gostosa, mas nem sempre. E mais internamente, ao redor da nossa sementinha, a gente tem o endocarpo, que reveste de fato a nossa semente. Pensa aí nos frutos que você conhece, na laranja, no maracujá, na manga, no pêssego, na amora. Eles são bem diferentes entre si, certo? Isso acontece porque a gente tem uma diversidade enorme de angiospermas e, consequentemente, uma diversidade enorme de frutos. Então eu tenho vários tipos de frutos. O primeiro tipo é o fruto simples. Como o nome indica, ele é mais simples. Ele é originado a partir do desenvolvimento de um ovário só, de um pistilo só, né? Que é uma parte feminina. Esse fruto simples ele pode ser carnoso, que é o que a gente mais está acostumado, mas ele também pode ser seco. Então ele não é doce, ele não é gostoso de comer, nem nada. Por sua vez, os frutos simples carnosos podem ser divididos em 2, mais famosos. A drupa, que é aquele fruto que tem um caroço. O endocarpo dele é muito rígido. A parte mais interna do pericarpo, a parte mais interna do fruto, que reveste a semente, é muito rígido. Então forma um caroço. O pêssego, a ameixa, o coco, a azeitona são exemplos de drupas. Mas eu também tenho frutos simples carnosos do tipo baga, onde eu não tenho um endocarpo que reveste a semente duro e rígido. Eu tenho um endocarpo gelatinoso, carnoso. Por exemplo, a laranja, o limão, o tomate, a uva, a melancia. Então sabe quando você come uma uva que tem semente e ela tem aquela coisinha melecada em volta da semente? Pois é um endocarpo gelatinoso. Então, frutos simples carnosos, baga e drupa. Ou drupa e baga. Agora eu tenho também frutos simples secos. E esses frutos secos também podem ser divididos em deiscentes, que é aqueles que se abrem, e indeiscentes, que é aqueles que não se abrem sozinhos. Exemplo de fruto deiscente, exemplo de fruto que se abre quando maduro, é a vagem do feijão e da ervilha e a castanha. Frutos secos, frutos simples secos, que não se abrem quando maduros, ou seja, indeiscentes, são, por exemplo, o milho, o girassol e o trigo. Percebam que os frutos secos eles já não são tão visuais pra gente. A gente não consegue... nossa, olha, é verdade, isso eu lembro de quando eu comi. Porque muitas vezes a gente come só as sementes desses frutos secos. Por exemplo, o feijão, a soja, o milho. Então esses são os frutos simples, que se originam a partir de um ovário. Eu também tenho frutos agregados, que são formados por diversos ovários de uma única flor. Por exemplo, a framboesa, a graviola, a atemoia, a fruta do conde. Então, se a gente pensar, a gente até consegue imaginar essas frutas que são formadas por vários pedacinhos, e cada pedacinho desse, na verdade, é um ovário. E esses ovários, como eles pertenciam à mesma flor, porque essa flor tinha vários ovários, eles estavam muito pertinhos e, no desenvolvimento, se uniram formando um fruto só, que é um fruto agregado.
Mas eu também tenho algo mais extremo ainda, que é um fruto múltiplo, que ocorre agora não só de ovários de uma mesma flor, vários ovários de uma mesma flor, mas sim de vários ovários de várias flores. Então a gente percebe como vai aumentando essa complexidade. Exemplo, amora, jaca, figo. Então agora imagina tudo isso que a gente conversou até agora. Fruto simples, fruto múltiplo, fruto agregado. Todos esses são considerados frutos verdadeiros. Qual que é a definição de um fruto verdadeiro? É um fruto originado a partir do ovário. Pode ser um ovário só, como no simples. Muitos ovários de uma flor só, no agregado. Muitos ovários de várias flores, como no múltiplo. Como se não bastasse, pela beleza e pela diversidade das angiospermas, eu também tenho coisas que nós chamamos de pseudofrutos. Frutos falsos. Os pseudofrutos, eles são falsos, eles não são considerados frutos verdadeiros, porque a parte doce, carnosa, não é originária do ovário. Não vem a partir do desenvolvimento do ovário, vem a partir do desenvolvimento de outras estruturas das flores. Por exemplo, o morango, ele é considerado um pseudofruto, porque toda aquela parte vermelha e doce e gostosa não é um ovário desenvolvido. São receptáculos desenvolvidos. O fruto do morango é cada bolinha que tem no morango. Cada pontinho preto que eu enxergo no morango, sabe aqueles pontinhos? Então imagina um moranguinho, ele tem um monte de pintinho preto. Cada pintinha preta é um fruto. Mas o morango em si é um pseudofruto, porque a coisa que a gente come, a coisa que é gostosa, não vem do ovário, vem dos receptáculos. O caju é outro exemplo. O fruto verdadeiro do caju é a castanha. A castanha surge a partir do ovário e tem a semente lá dentro. Mas a coisa amarelada, alaranjada do caju, que é gostoso, que é doce, vem a partir do pedúnculo floral. Então, a parte que liga a flor ao ramo que ela está conectada. Olha que coisa incrível. E a gente tem muitos outros pseudofrutos, como a maçã, a pera, né? A maçã e a pera, se você cortar uma maçã no meio, você percebe que tem uma coisinha no meio, aquela parte no meio ela é mais escura. Aquela parte escura é de fato o fruto da maçã, ou o fruto da pera. Eles são primos próximos, digamos. Mas a parte que a gente mais come, toda a parte maior que envolve tudo isso, não vem do ovário, não surge a partir do ovário, surge a partir do hipanto, que é uma estrutura que eu nem dei atenção lá na morfologia da flor, mas que existe, que dá origem à parte gostosa da maçã, que é o que a gente come. Mas o fruto tá lá no meio. É um pouco confuso, né? Puta, eu sempre chamei a maçã, a pera de fruta. Pois é, a gente tem que saber diferenciar o que é um fruto do que é uma fruta. A fruta é o nome do senso comum, é o nome popular do que é doce, do que é gostoso, do que é minimamente saudável e natural que a gente come no dia a dia. Então uma maçã, uma pera, um pêssego, uma manga, uma uva, são todas frutas. Porque fruta é o nome do popular, do senso comum. Por outro lado, fruto é um nome biológico, é um nome que a gente usa em biologia, é um nome que a gente usa em botânica para classificar a estrutura que surge a partir do desenvolvimento do ovário. Às vezes, a fruta é um fruto, como por exemplo o pêssego. Mas a maçã, que é uma fruta, não é um fruto. Por último, mas não menos importantes, a gente tem os frutos partenocárpicos. Parteno vem do grego, que significa virgem. Por quê? Porque os frutos partenocárpicos, eles não têm sementes dentro deles. Aí você já pensou na banana, em alguns tipos de uva, na laranja Bahia. São todos frutos, de fato. Eles vêm a partir do ovário, eles surgem a partir do ovário, mas que não tem sementes dentro. Como isso é possível? Isso é possível por vários motivos, dependendo do fruto que a gente está falando. A banana, ela é uma linhagem domesticada. Então a banana selvagem, a banana natural, ela tem sementes. Mas a gente selecionou bananas de forma que as que existem hoje, as domesticadas, né, elas não têm semente. Por quê? Elas têm uma genética diferente, elas são triploides, então a meiose delas não funciona,
Então não dá certo, elas não conseguem produzir grãos de pólen funcionais para fecundar, para fazer um embrião, enfim, para formar sementes. Coisas parecidas acontecem com a uva Thompson, que não tem semente também. Então, quando você come uma uvinha sem semente, é porque ela também é um fruto partenocárpico. A laranja Bahia também é uma laranja que não tem sementes. A gente tem alguns limões também desse jeito. Limão Tahiti, por exemplo. E o que faz normalmente esses frutos se desenvolverem, esses ovários se desenvolverem, mesmo sem ter um embrião ali dentro, sem ter uma semente, são hormônios vegetais que a gente utiliza e joga nas plantas. Então os frutos se desenvolvem sem precisar de uma semente dentro. É claro que depois de pronto o frutinho, essa semente que está lá dentro precisa ser dispersada. Esse é o objetivo final. Como ocorre a dispersão? Aí a gente vai usar termos que lembram o que a gente disse lá, o que a gente usou lá em polinização. Quando o vento dispersa o pólen, eu tenho uma nemofilia. Mas quando o vento dispersa a semente, o fruto, eu tenho a nemocoria. Da mesma forma, quando é a água que dispersa o fruto e a semente dentro, eu tenho a hidrocoria. Quando são animais, zoocoria, mais especificamente os insetos, entomocoria, ornitocoria para as aves, quiropterocoria para os morcegos e um diferentinho aí, autocoria, quando é a própria planta que dispersa. Então eu não tenho mecanismos muito mais complexos. Os frutos abrem e simplesmente deixam as sementes caírem e se dispersarem. É claro que eu também tenho adaptações para essas coisas funcionarem muito bem. Então, por exemplo, os frutos que são dispersados pelo vento, normalmente eles têm alguns tipos de asa e são bem leves. Já pegou um dente de leão e assoprou esse dente de leão, saiu voando um monte de coisinha branca? Pois é, cada coisinha daquela que saiu voando é um fruto do dente de leão. O carrapicho, dependendo da espécie de carrapicho que prende aí na sua calça, no cachorro, é um fruto ou às vezes uma semente que tem estruturas que vão se agarrar no pelo, na calça, né, no nosso caso, e no tênis, e vão ser carregados. O coco é um fruto que é levado pela água, então ele tem características muito interessantes que vão permitir que ele seja levado pela água, né, ele consiga flutuar. Por exemplo, ele tem um endosperma líquido. Olha que interessante. Sem falar nos frutos que são comidos pelos animais, né? Que normalmente são muito gostosos, são muito doces, são muito chamativos, coloridos, cheirosos, enfim. Eles servem de alimento e depois, quando o animal vai dar uma defecada, né? Vai dar uma cagada, muito longe da nossa planta mãe, de preferência, a semente é dispersada, adubada ainda por cima. Então olha aqui, excelente. Muito interessante esse reino plant, essas angiospermas, não é, minha gente? Tenho certeza que vocês estão adorando. Pois é. Na próxima aula e última do grupo das angiospermas, a gente vai ver um pouco da classificação desse grupo. Então, monocotiledôneas e dicotiledôneas, as famosas mono e di, aguarde cena do próximo capítulo. E não percam, por favor. Até lá!